Era noite cerrada e silenciosa no bairro bucólico de Limoeiro, Guapimirim, onde Janaína morava. Tudo começou quando a moça mal pegara no sono, depois de ler um texto religioso longo e complexo que a impressionara muito. Tratava-se de um artigo em que o amor do ser humano pelo possível Deus era questionado em sua sinceridade. De um grande susto, seguido por um salto, Janaína corre para fora quando escuta um estrondo ensurdecedor, seguido por uma espécie de terremoto. Com assombro, ela percebe que o seu pequeno quintal se transformara num imenso deserto rochoso, todo rachado pelo impacto, e sobre ele um corpo gigantesco. Parecia humano, mas era gigantesco. Ainda respirava, queria dizer alguma coisa e o seu esforço o fazia rugir. Em poucos minutos, uma insondável multidão se formou em redor do gigante. Não eram apenas pessoas dos arredores. Vinham de todos os lados do planeta e falavam todas as línguas. Parecia que aquilo fora preconizado, e a humanidade já estava mesmo se encaminhando para lá. Sabia do que se tratava. Era Deus a imensa criatura. O Criador de tudo estava moribundo. Sua boca sangrava, os olhos tremiam. A multidão estava incrédula, desencantada e temerosa com aquela cena inacreditável. Como se não bastasse, Deus começa a diminuir e envelhecer num processo acelerado, até que se torna um velhinho indefeso e confuso. Com tal agravante, a esperança universal de um mundo melhor tem seu fim. Todos ficam atônitos, desamparados e não sabem o que fazer. Janaína, impassível, somente assiste. Sente-se vazia, em desespero, com aquela sensação de abandono que muitas vezes assola qualquer pessoa, mas no seu caso e naquela hora, em proporção infinita, como ninguém saberia explicar. O velhinho estende a mão pedindo ajuda. Ninguém se mexe. A multidão está em choque. Deus nem consegue falar e, pelo visto, logo não emitirá qualquer som. Não esboçará qualquer gesto. Será seu fim, quiçá o fim de tudo. Criador, criação e criaturas. Tudo se perderá no abismo, como prova de que os esforços divinos para salvar e preservar a humanidade foram todos em vão. De nada valeram as demonstrações de amor e força, o envio de seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, os milagres e as maravilhas que se operaram para enternecer e sensibilizar o ser humano a desejar o bem. Mas cadê o amor do homem pelo Criador? Afinal de contas, havia ou não amor? Será que os louvores, as preces, os sacrifícios, romarias e tudo mais foram falsos? Se naquele momento inacreditável Deus era um velhinho indefeso e prestes a morrer, não importava, não deveria importar, pois se tratava dele, a quem todos os seres devem tudo, especialmente a vida. Uma tamanha ingratidão tratar assim o pobre Deus. Quando põe fim à ponderação e se propõe a dar um basta naquela indiferença, conclamando aquele povo a pelo menos demonstrar sua solidariedade, ainda que sem sucesso, Janaína vê o pior. O demônio, com toda a sua força, pompa e majestade, surge mais gigantesco do que o próprio Deus quando caiu. Gigantesco, forte, ousado, vive com um grande exército. Chega disposto a enfrentar os anjos que porventura desçam à terra para proteger o Criador. Também disposto, é claro, a exterminar quem conteste o seu poder e ouse contrariá-lo, mostrar-se oposto ao reino das trevas por ser estabelecido. Neste momento, a multidão se bandeia para o demônio. Sequer olha para o Deus velhinho.
Ele já não pode fazer nada pelo mundo e seus habitantes, pelo espaço sideral, o reino dos céus, nem por si próprio. O poder e a força mudaram de lado. Ninguém adora os vencidos, os desafortunados, por mais que mereçam honra. Ah, Janaína não. Ela não é assim. Resolve que não vai abandonar o velhinho. Morrerá com ele se nem adianta lutar. Deus é tudo para ela. Mesmo assim, debilitado, moribundo, próximo de seu último suspiro. Não adianta lutar, isso é certo, mas a moça quer luta. Pega Deus com um braço para levantá-lo e com o outro apanha pedras no chão, atira contra o inimigo. No exato momento, incontáveis flechas a atravessam. Ela cai de joelhos, abraçada ao velho Deus. Pouco antes de morrer, sussurra em seu ouvido palavras de gratidão pela vida, o amor, a família que teve, até mesmo os filhos que não poderá mais criar. A resposta divina chegou tarde. Janaína já despertava. No horizonte, o sol dava notícias de que o mundo estava salvo, pelo menos por enquanto. Ela corre para fora, não antes de reler a última frase do artigo em suas mãos. Você de fato ama Deus ou está do lado mais forte?